porque tem muita oferta, muita promoção lá na Pampeiro, com o Eduardo Biac, com toda a turma lá, desde a T-Cross, o Virtus, os carros. Aproveita para ir lá e conhecer. Também conosco, Agrocomercial Canabarro, na Borges de Medeiros, 365, sempre com promoções imbatíveis. E lembrando, gente, que está rolando uma super promoção de rações para o seu pet. Então, não deixe de passar na Agrocomercial Canabarro. Colégio Fátima, Educação e Humanização para a Vida. Purifique Santa Maria e Purifique Camobi. Na sexta-feira, nós tivemos aqui com a Lia Noal falando sobre os novos purificadores que foram lançados lá em Curitiba, na convenção, e também sobre a palestra que o Geraldo Rufino ministrou para o pessoal lá. Então, se você não assistiu a live, vai na nossa página lá e assiste, que vale a pena. Também conosco Brita Pinhal, em setembro, 50 anos, soluções em obras de infraestrutura de pequeno a grande porte. E lembrando, né, que você vai ficar sabendo toda a história da Brita Pinhal. Cislimpa, sistemas de limpeza, nossas raízes. Acompanhe todas as quintas-feiras com a engenheira Luciana Camilotti, também com Carlos Flávio Barbosa e com Rodrigo Silva Jardim, sempre trazendo temas diferenciados e que remetem às nossas raízes. Saúde Protege, medicina do trabalho por completo, policlínica, pronto atendimento e centro de diagnósticos. Acesse saudeprotege.com.br. Patronato Shopping, o melhor em um só lugar. Estação Camobi Multistore, a sua parada. Quero agradecer também a todo o pessoal pelo convite que recebi para ir na Expo Beleza. Hoje, no segundo bloco, vou estar reproduzindo algumas entrevistas que eu fiz lá na Expo Beleza no final de semana, no Shopping Praça Nova, com várias empresas, com lançamentos de produtos. Gente, muita coisa bacana. A Miche dos óleos, com os óleos essenciais, com os chás. O pessoal da Deja Vu, com toda a linha de produtos. Muita gente por lá. Então, você pode ficar ligadinho que depois do intervalo, no segundo bloco, nós vamos ter, então, a cobertura da Expo Beleza. Bom, vamos começar, então, já estamos aí com os nossos convidados de hoje. Eu vou começar por ela, né, que é minha parceira, e já está uma apresentadora aqui, já me substituiu e está aqui já firme comigo aqui. Então, eu quero dar o meu boa noite, as boas-vindas para ela, que eu digo para ela que eu acho que nós temos alguma coisa de outras vidas aí, minha irmã parceira aí, Luísa Johan. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Lisete, boa noite a todos. Boa noite a todos, boa noite, Lisete, obrigada pela oportunidade mais uma vez. Está sendo muito boa essa nossa parceria. Para quem não sabe ainda, a gente, nas segundas-feiras, nós temos o nosso horário de compartilhar, né? Eu tenho o grupo Criançando há quase 5 anos e a Lisete, o programa Empreender com Sucesso, já há 5 anos nessa trajetória, e nós resolvemos na segunda-feira juntar em prol de infâncias mais plenas e mais felizes, né, Lisete? Verdade. E hoje eu estou duplamente feliz, né? Porque eu sempre fico muito feliz quando a Luísa vem aqui às segundas-feiras, porque a gente sempre se energiza, né? A gente conversa fora nossas pautas, né? É uma energia muito boa. Mas hoje o nosso convidado, ele é mais que especial, começando pela Luísa, porque ele é o pai da Luísa, né? Isso aí. Ele é o Dr. Wilson Johan, é o médico pediatra que pegou meus filhos pela primeira vez, né? Então, vocês imaginam a Michelle e o Matheus, e que cuidou meus filhos até eles estarem adultos, né? Porque eles eram adolescentes e não queriam ir em outro médico. Eu tenho que ir no Dr. Wilson, no tio Wilson, eles diziam, né? Então, muito feliz por ele estar aqui conosco hoje. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Lisete. Boa noite, Luísa. Boa noite, ouvintes. Com grande satisfação que eu aceitei esse convite, porque nele está incluída uma possibilidade de nós conversarmos alguma coisa sobre saúde. E faz parte da formação nossa, não só
atendermos os problemas que realmente há, mas que possamos participar desses momentos de informação, porque informação em saúde, em meu entendimento, é um fator de muita importância na reversão de diversos parâmetros de saúde pública que nós tivemos no correr de tantos anos. O correr de tantos anos meus, né? Porque pelo fato de eu ter mais do que 55 anos de formado e estar na prática de pediatria, eu vivenciei diversos momentos da saúde pública de Santa Maria, do Rio Grande do Sul, do Brasil. E eu tenho a mais tranquila certeza de que o informar foi um fator, e está sendo e vai ser sempre um fator de importância na reversão dos dados negativos que ainda temos. Essa é uma impressão com a qual eu convivo e sei bem também da minha responsabilidade por ter tido a sorte, enfim, de ter podido chegar onde eu cheguei na minha formação como cidadão, como médico e como participante da sociedade. Olha, perfeito, né? Luísa, vou deixar tu começar aí hoje, né? Vou deixar tu fazer a pergunta para o nosso convidado primeiro. Joia. Bom, primeiro vou explicar aqui o porquê daquele carrinho, né? Conta para... Até eu vou olhar de perto aqui e mostrar para o pessoal. Pessoal, olhem isso enquanto a Luísa fala. Isso. Bom, nós tivemos aqui na semana passada uma visita, né, da Kátia, que trouxe os bonecos, um trabalho lindo que ela faz, uma artesã aqui de Santa Maria, e foi muito divertido. A nossa live foi, assim, cheia de companhia, né, Lisete? Verdade. E aí hoje eu pensei, o que eu posso levar para ilustrar um pouco mais da vida do meu pai, que hoje é um presente que ele passou para os meus filhos, que fale da infância, que é essa fase tão importante, né, da gente olhar para ela e, como o Bibi, o pai, falou, pensar em prevenção, pensar em informação para prevenir problemas futuros, né, para a gente ter uma sociedade mais saudável em todos os sentidos, não só física, como emocionalmente. Então, para começar um pouquinho, assim, bem do início mesmo, eu gostaria de saber, e é uma curiosidade minha que eu nunca perguntei, vou perguntar agora, da onde surgiu a vontade de ser pediatra? Difícil. Eu acho que essa questão de que se diz um termo de vocação é muito complexo, né? Mas sempre eu tive essa afinidade maior no trato com crianças. Fiz o meu curso de medicina, onde eu tive a oportunidade de vivenciar as diversas áreas da medicina e por influência de profissionais aos quais a gente foi mais chegando no próprio curso, como o Dr. Frederico, o Dr. Miguel Meirelles, que foi meu pediatra, depois foi meu professor, foram motivando a gente a enxergar aquilo como alguma coisa mais possível, né? E desde aquele tempo, e continua hoje, muitas vezes o leigo perguntando, mas é tão difícil, a criança não fala, né? E a gente foi vendo que a criança não falar e a gente preservar o mais que seja possível as forças da natureza, a soma dessas coisas permitiram sempre enxergar a pediatria como uma área à qual eu me dedicaria e preservando principalmente o que a natureza tem de competência e de relação com a criança. Quer dizer, a criança, a natureza ajuda ela a se resolver na maioria dos problemas. E isso foi o que a gente praticou. Como professor, a gente procurou sempre fazer valer esse ensinamento, que nem tudo precisa medicações que possam ser, às vezes, até mais agressivas. Mas entender como as coisas acontecem em relação à criança, ter paciência, ter tolerância, diminuir o estresse da família e aguardar.
E, com isso, fazer pediatria é fácil. Né? É fácil e agradável, tão agradável que eu não pensei em parar ainda, em fazer o que eu faço. Né? Eu quero complementar uma coisa que eu aprendi, várias coisas que eu aprendi com o Dr. Wilson, foram muitas, mas uma das coisas que eu achava ele diferente dos outros médicos, porque antes de eu conhecê-lo, eu conhecia outros médicos, né? E por não sei, cargas d'água que o pediatra não estava, foi o Dr. Wilson que recebeu meus filhos. E aí eu achava ele diferente, porque ele dizia assim para mim: não precisa antibiótico, mãe, não precisa, não é nada disso, mãe, calma, fique calma, mãe. Se a senhora ficar calma, seu bebê vai ficar calmo. E um dia eu chego lá com a Michelle assim, entrochada de roupa, porque a minha sogra botava roupa de montão. E eu disse assim: doutor, eu não sei, porque a minha sogra bota tanta roupa na Michelle, e eu não sei o que eu faço. E ele olhou para mim e disse assim: a senhora está sentindo frio ou calor? Ah, eu estou com calor. Então, a sua bebê também está com calor, vamos tirar essa roupaiada toda. Então, coisas assim que ele me ensinava, né? E que eu já achava que já tinha que tomar antibiótico, porque qualquer coisinha tinha que tomar antibiótico, né? E ele dizia: não precisa tomar antibiótico. E coisas que ele foi me ensinando em relação a banho. Imagina o pediatra ensinar como é que se aquecia a água para o banho, porque eu, na verdade, quando a minha filha nasceu, eu tinha 18 anos e vim da roça, da colônia, né? Um nenê, né? Só tenho uma irmã mais velha, nunca tinha cuidado de uma criança, e eu perguntava para ele foi me ensinando. Então, detalhes que eu considero importantes até hoje, porque muitas vezes nós temos jovens hoje que têm bebês lá com uma idade bem nova e que não têm essas informações. Eu, na época, não sabia. Tanto é que depois, quando eu voltava lá, ele dizia para mim: viu, mãe, não precisava tomar antibiótico, porque eu já queria antibiótico. Era isso. Eu tive a minha experiência como mãe e filha de pediatra foi tão boa que eu tenho uma vontade, e a gente tem que levar adiante essa ideia, de escrever um livro pelo prazer que eu tive na minha maternidade, a tranquilidade que eu imagino assim, como seria bom que outras mães e pais tivessem essa tranquilidade que eu tive para ter filho, para criar os filhos, né? Então, e justamente isso, né, que o Bibi fala sobre a natureza, deixa a natureza agir. Então, tem exemplos assim clássicos que não é todo mundo que sabe e que isso preveniria assim muita dor de cabeça. Por exemplo, a criança com uma crise de tosse no meio da noite, né? Não precisa sair correndo para o médico, não precisa dar remédio. Liga o chuveiro. Entupir as crianças com mel no bico. Liga o chuveiro e fecha o banheiro, deixa aquela umidadezinha. Uns 40 minutos ali dentro se vai a tosse. Ou eu ia para a janela com os guris, abria a janela, respirar o ar mais úmido. São coisas que o pai me ensinou e que foi só uma vez que precisou eu experimentar, ver que dá certo, e aí a gente faz. E isso dá uma tranquilidade. Então, eu acho muito importante. Aí vem isso que o pai falou, assim, de trazer essa informação à tona, né? Não tem pelo que guardar essa informação. Então, eu fico muito feliz, assim, com essa oportunidade, e foi esse um dos motivos, assim, que eu fiz questão de tirar o pai do consultório mais cedo hoje, para que ele viesse aqui contar para a gente um pouco, a gente compartilhar com mais famílias. Esse e outros macetes. Isso é uma coisa que ele me ensinou também, da questão de dar banho na febre, porque a minha mãe me ensinou, ela botava as cobertas de pena, então a gente suava, ficava aquilo ali, morria quase embaixo daquela coberta. E o doutor que me ensinou disse: não, Lisete, dá um banhozinho, né? Aquela coisa toda. E eu pensava: nossa, vou dar um banho, vai acontecer alguma coisa, né? Tu vê, são detalhes que a gente aprendeu, né? E tudo tão simples, né? A vantagem é que, se a gente utilizar das medidas mais simples, em geral a gente vai estar mais próximo do que é certo do que está errado. Não tem realmente necessidade de grandes medidas, além daquelas que o bom senso recomenda, para muitas das situações em que se tem dúvidas no trato da criança.
né? Essa é uma das particularidades importantes que eu acho que se deve passar para as mães, e foi aquilo que também a gente procurou passar para aqueles que estão continuando na área da pediatria Que legal. e que por muito tempo nos ouviram como professor. É isso aí, Luiz. Bom, tem modas, né, dentro da pediatria. E eu lembro de uma curiosidade que tu nos contaste uma vez sobre a não amamentação, né? Tinha uma época que era sinal de status ter latas de leite em pó. Tem uma história assim? A medicina passou e provavelmente vai passar por esses períodos em que alguma coisa se torna, alguém falou, alguém escreveu e se torna uma norma a ser seguida. Então, houve um tempo em que provavelmente, como consequência da pressão da indústria, se passou a pensar, alguns, que leite em pó era melhor do que leite materno. E alguns dos profissionais seguiram essa linha e se somaram dizendo que amamentar faria mal para a mãe, e prejudicaria a mama esteticamente, enfim. E esse foi um tempo em que nós ficamos lutando sozinhos contra essa pseudo-realidade, porque nós tínhamos certeza e temos certeza ainda, e sempre vai ser assim, que nada vai proteger mais uma criança do que o leite materno nos primeiros 6 meses de vida, que é quando se apregoa que seja o tempo de alimentação exclusiva. Então, o que acontecia, e que isso é uma consequência social, é que as mães de menos posse e que viam as de maior posse, isso acontecia muitas vezes com as pessoas que trabalhavam auxiliando outros, quer dizer, as pessoas que trabalhavam olhando a patroa. Bom, a patroa, ela só dá leite em pó. Então, ela, sem condições financeiras para alimentar aquela observação, mesmo assim fazia todos os esforços para poder dar leite em pó, porque a patroa dava leite em pó. Quer dizer, e isso foram alguns anos, algumas décadas, talvez, dessa realidade. E que, felizmente, não fui eu, mas eu fiz parte de um grupo que resistiu muito a isto, e hoje, felizmente, nós estamos num outro patamar de atitude em relação à alimentação materna. Felizmente, hoje, a grande parte das mães alimentam os seus filhos por esse período de até 6 meses exclusivamente. E houve um pediatra num último congresso num dos últimos congressos que tivemos, que ele abriu a palestra dele dizendo que ele era o melhor pediatra do mundo. E ele jogou só isso como uma frase e depois completou: enquanto meus clientes estiverem em alimentação exclusiva com o leite materno. Ponto. E continuou: estas crianças, meus clientes, não adoecem nunca. Ponto de exclamação. A gente, como ouvinte, verdade, verdade. A proteção que a criança tem com o leite materno enquanto for alimentação exclusiva ao seio é de praticamente 100% contra qualquer doença. É importantíssima essa possibilidade que vocês estão me dando de informar, porque eu estou somando, eu estou reforçando alguma coisa importantíssima de saúde pública. E também, doutor Wilson, a questão da alimentação, né? Que o pessoal dizia assim, não, porque eu tenho que dar feijão, tenho que dar isso, eu já tenho que dar aquilo. E recém a criança tinha nascido, porque a minha mãe dava feijão, a minha mãe dava não sei o que para a criança. E o leite materno é o melhor alimento, que não precisava dar essas comidas, né?
isto ainda existe alguma dificuldade de se chegar até onde é o ideal, porque há uma cultura de que a criança que não tem, da parte da mãe, a possibilidade de se alimentar exclusivamente ao seio, que ela deve receber leite, há uma cultura de que o leite de vaca diretamente dado à criança é o melhor alimento, e não é. Quer dizer, realmente a criança não está em condições, até 1 ano de idade, de receber e metabolizar todos os componentes do leite de vaca. Quer dizer, é fácil de se entender isto com um exercício de bom senso, de que o leite de vaca está feito pela natureza para o terneiro, e não para uma criança que é um organismo diferente de um terneiro. Então, esta criança que não tem condições de receber o leite da mãe, ela deve receber uma fórmula, porque as fórmulas são adaptadas para a criança. E isso que vocês estão me dando a oportunidade também é importante, porque raramente, mas acontece, alguma criança não se consegue, eu e os outros pediatras, por essa ou aquela razão, que seja alimentada ao seio materno, e então haverá indicação de que essa criança, até 1 ano de idade, receba uma fórmula adaptada àquele organismo, que é um organismo frágil ainda em relação a um terneiro. Imagina. Eu gostaria de fazer uma observação sobre essa impossibilidade de amamentar, né? Que daí entra bem na minha área, na área da fono, na área da fisioterapia também, que, por sinal, eu tenho um agradecimento para a vida toda. A Vivian foi uma fisioterapeuta que foi um anjo que apareceu para mim quando eu precisei. Então, a amamentação não é algo simples como parece ser. Não é para todo mundo e muitas vezes precisa de uma ajuda, né? E essa ajuda pode vir de alguém mais experiente, mas um profissional, tem muita gente boa estudando essa área da amamentação. E eu tive essa necessidade e foi muito bom, assim, foi fundamental, porque eu tive, depois desse início, que foi um pouco difícil, foi muito bom, né? O processo da amamentação do primeiro filho, e do segundo nem precisou mais ajuda. Então, é importante a gente contar com isso. Eu sei que o pai, ele, sempre que precisa, ele encaminha, né, para as colegas da fono ou da físio, porque realmente é um trabalho fundamental de ser feito. Não dá para desistir de amamentar sem antes procurar ajuda. Eu acho que, Luísa, um dos problemas também que eu sempre achei complicado é que quando nasce o bebê, eu sou uma pessoa, eu não vou na casa de ninguém quando nasce o bebê. Pois é. Porque o que acontece? Eu sei por mim, tu começa a chorar, tu fica nervosa, a criança está com fome, começa a chorar porque está com fome, a gente fica nervosa e as pessoas em volta, aí tem uma avó, a sogra que diz faz assim, a mãe diz faz assado, as minhas duas já não estão mais aqui, né, mas na época era assim, então eu ficava mais nervosa ainda e eu começava a chorar, aí não tinha como, né, então é uma dica que eu dou para todo mundo, quando alguém diz, a fulana ganhou nenê, eu falo assim, não vai visitar, depois de 1 mês tu vai lá, compra uma coisinha e vai visitar, porque isso como é complicado, né, para a mãe, que a mãe não sabe amamentar. Eu, por exemplo, não sabia, e aí as pessoas ficam tudo em volta, e aí tem mais as visitas em volta, tudo. Exatamente. Todos querem ajudar. E cada um tem um palpite. Mas a diversidade de opiniões faz com que a coitada da mãe acentue alguma coisa que já é natural no próprio, uma possibilidade de uma depressão pós-parto, que é alguma coisa a mais ou a menos, mas ela existe, né? E daí a importância desse papel técnico que o pediatra desenvolve o quanto cabe a ele
ele vai saber a hora que precisa encaminhar para esse ou aquele outro profissional, tudo para auxiliar num processo que ele, técnico, sabe da extrema importância que é de salvaguardar a possibilidade daquela mãe amamentar. E que as opiniões diversas, as ansiedades que ela possa ter, venham comprometer esse ganho que é de extremo valor, poder amamentar o seu filho. Tem duas pessoas que a gente estava conversando aqui e me vieram à mente. A Flávia Pinhão, que ela faz um trabalho lindo nessa questão da amamentação, e a Cristina Cruel, Salem Cruel, que fala sobre... ela tem um texto fantástico sobre essa primeira experiência da mãe com seu filho, a necessidade de termos esse bom senso, né, de não fazer a visita. Exatamente. Ou de fazer a visita quando nós formos chamados, solicitados. Exatamente, eu concordo. Então, são pessoas... Nós temos muita gente boa em Santa Maria. Por sinal, temos que trazer para conversar aqui, né, também. É verdade. Ai, que joia. Foi muito bom esse assunto ter vindo à tona. Como é que é hoje as crianças que tu recebe no consultório em relação às crianças que tu recebias no início da tua vida profissional? Não, a pergunta não deveria ser bem esta, eu acho. Quer dizer, eu acho que a pergunta devia ser como é que as crianças chegam hoje no consultório. Até uns 15 ou 20 anos atrás, a criança chegava no consultório com a mãe e a avó, né? E hoje as crianças estão chegando com a mãe e o pai. Isso foi uma mudança espetacular que a gente participou e estamos participando. E quando eu digo, vamos examinar, pode tirar a roupa, o pai levanta e tira a roupa da criança. Que legal. Então, eu sou do tempo antigo, participação do pai nos últimos anos nesse processo de orientação, de participação, é um fenômeno interessantíssimo. Quer dizer, o pai dá banho, o pai troca a fralda, e isso foi um ganho que talvez tenha uns 20 anos para cá, porque antes nenhum pai sabia trocar fralda, nenhum pai sabia dar banho, nenhum pai participava. O termo participar é muito importante. Ele estando ali, ele também vai ouvir que ele tem que ter um papel positivo junto à mãe. Positivo no sentido de ser positivo e não negativo e muito menos e nem interrogativo. E aí, então, aparece muito a fragilidade do homem. Quer dizer, ele vê a criança chorando e diz, essa criança está com fome, tem que dar leite, tem que dar fórmula, tem que dar. Quer dizer, e isso eu já sei que acontece, e antes que aconteça, ele já vai sair orientado dali, não, tu tens que auxiliar que não tem nada que dá fórmula, vamos dar um jeito de mostrar para a mãe, e ela é que tem que aprender e tem que saber que ela está sendo absolutamente e totalmente suficiente com o seu leite para nutrir o filho de vocês. E desde que o pai saia com essa orientação, aqueles que têm tendência de serem mais preocupados e dando os palpites que todo mundo dá no melhor sentido, com o melhor objetivo, mas que confunde a mãezinha, coitada, muitas vezes, ele já sai também trabalhado com o objetivo de conseguir o que é o melhor para o filho deles, pai e mãe. Eu me lembro que então, essa é a grande diferença que existe hoje em relação a algum tempo atrás, que para mim faz pouco tempo,
Mas se a gente contar em números, é bastante. Mas isso aí é bem verdade, porque quem ia comigo era a minha sogra. E também tinha essa história, tá chorando porque tá com fome, nem tava com fome nada. Porque o teu leite é fraco, diziam. O teu leite é fraco, tem que dar mais leite, né? E exatamente o que o Dr. Wilson está falando, né? Incrível, mas era assim mesmo. A natureza é impressionante, quer dizer, às vezes eu tenho que contar essa história que eu vou contar aqui, que não é uma história, é uma realidade. Durante a Segunda Guerra, foi feito um trabalho com mães que foram mães durante a guerra dentro da Europa, onde essas mães quase morriam de fome e que amamentavam os seus filhos, porque a única coisa que os filhos tinham era aquele leite, e essas mães praticamente quase morriam de desnutridas, e foi feito um trabalho comparativo do desenvolvimento de peso e estatura de um grande número de crianças com o mesmo tipo de criança, mesmas idades, com crianças dos Estados Unidos. E o resultado foi interessantíssimo. As crianças dessas mães com fome tiveram o mesmo desenvolvimento das crianças das mães que estavam bem nutridas. É para ver aí o quanto a natureza protege aquele serzinho que vem vindo. Quer dizer, a mãe poderia morrer talvez de fome, mas a criança tirava os benefícios necessários para o desenvolvimento normal dela. Ou seja, não existe leite fraco. Não existe leite fraco, não. E nem essa crença de que muitas coisas comprometem a qualidade do leite. São coisas para complicar, quer dizer, em princípio, não tem nenhum alimento que vai fazer mal para a criança se a mãe comer, em princípio. Em especial, raramente há situações que aí vai caber a cada um profissional identificar, mas não que seja alguma coisa que culturalmente tenha que ser passada. Não come isso, não come aquilo. Chimarrão. Isso tudo, não toma chimarrão, não come feijão, não come vinagre, não come laranja. Quer dizer, essas coisas complicam. Quer dizer, e o papel da gente tem que ser descomplicar com a realidade, não com inventar novidades. Quer dizer, na realidade, nada disso vai fazer mal para a criança. Doutor, e antigamente diziam assim, quando a criança tinha amarelão, que tomava chá de salsa. Felizmente teve esse termo que tu colocaste, antigamente. Eu sei que todo mundo me falava, tem que dar chá de salsa. Então, o amarelão, ou a icterícia, que é alguma coisa que, em muito poucas vezes, é um problema grave, e que precisa, inclusive, fazer troca de sangue, ela não é comum essa situação, mas ela existe, e é um amarelão ou icterícia que ocorre nas primeiras horas de vida da criança, 24, 48 horas. Então, aí é um procedimento médico. Mas tem a icterícia que se prolonga depois de 2, 3, 4 dias, em que quase naturalmente ela vai desaparecer. Mas havia do que há, mas ainda há, essa cultura de que o chá de raiz de salsa auxilia. E não foram muito poucas vezes em que nós atendemos crianças desidratadas pelo chá de raiz de salsa, que é um diurético. Então, isto foi um erro. Faz muito tempo que eu não vejo mais ninguém administrar, e o fazer bastante tempo possivelmente seja por conta de o que nós estamos fazendo aqui, informação. Quer dizer, hoje já as mães estão suficientemente informadas para não usar desse procedimento, mesmo que tenham pessoas mais antigas que tenham ainda essa bagagem cultural de que isso deve ser feito. Realmente, a criança podia diminuir a icterícia por um excesso de urina,
mas esse excesso de eliminação de urina comprometia o organismo todo da criança. Não se deve fazer isso. Que interessante. Gente, olha essas dicas, né? Hoje esse programa aí realmente está sendo uma aula e eu espero que quem esteja nos acompanhando compartilhe o máximo possível essa live, porque é muito importante que vocês passem para as suas irmãs, irmãos, mães, sogras, enfim, para que as pessoas também possam se atualizar, porque às vezes é falta de conhecimento mesmo. Então, é importante, eu tive um filho, mas agora eu já estou com uma certa idade, mas eu vou ter netos, né? Eu vou ter bisnetos e eu vou querer ajudar a cuidar. Então, é importante que a gente saiba o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Porque, como o Dr. Wilson falou, muitas coisas mudaram e a gente precisa também evoluir e acompanhar essas mudanças, né, Luísa? E às vezes nem é por falta de informação, é pela informação excessiva, né? E isso está na internet. Se colocar salsa e icterícia, chá de salsa, vai aparecer gente ainda ensinando isso. E uma mãe, às vezes com vontade, né? Que a nossa intenção é sempre a melhor, vai, faz uma pesquisa, encontra isso como uma receita e usa. Então, a importância da gente estar aqui falando sobre esse assunto hoje, da tua pergunta. E eu acho que se a gente tiver mais perguntas, não sei se tem como a gente acessar aqui. Tem. O que a gente não puder responder hoje, eu me comprometo em trazer essas respostas, né? A gente conversar numa outra situação. E por falar em internet, como é que tem sido isso, assim, essa relação dos pais com a internet, não só com as perguntas que eles devem te fazer, de coisas que eles assistem na internet, de ideias, mas imagino que a dúvida quanto ao tempo de eletrônicos, como manejar com a criança, isso chega muito para ti no consultório ou vai mais para psicólogos? Como é que tem percebido isso? Bom, este é um dos maiores problemas com os quais a gente participa no dia a dia. Porque isso é uma cadeia de situações, quer dizer, que estão junto com o excesso de tela. Quer dizer, a tela é o celular, é o computador, é o videogame, é a TV. E, por outro lado, nós temos a criança que não dorme demais, aproveitamento escolar, obesidade. E tudo vai se relacionando, quer dizer, no momento em que se pergunta qual é a atividade tua, Joãozinho, que tem 9 anos de idade? Não sei. E aí se pergunta, e o celular? O celular, tudo bem. E a mãe está do lado. Eu não sei o que fazer, doutor. É só celular. Mas ele corre, brinca de pega ladrão, de fugir, de correr. Não. O tempo que ele tem é para o celular. Mas ele está com 10 quilos a mais, mãe. Pois é, doutor. E o que eu faço? E realmente não é fácil. Quer dizer, é fácil dizer, mas não é fácil que essa mãe complete essa receita. Quer dizer, a receita certa seria: ele não pode ficar fora do que está acontecendo, mas ele não pode ficar tão dentro do que está acontecendo. Então, ele tem que ter as horas para saber o que é tela, o que é informática, tem que saber, porque senão ele vai ser um alienado. Mas ele tem que ter limites. E essa palavra limites, ser praticada, não é fácil. Não é fácil, e a gente tem exceções poucas que conseguem fazer com que a criança tenha aquela hora para estar frente ao seu celular, ou frente à televisão, ou frente ao computador, que era a única coisa que pode resolver
um problema que está aí e não vai voltar para trás. Mas, de momento, os pais estão tendo uma dificuldade enorme para administrar esses horários dos seus filhos. E vem como repercussão essas questões nutricionais, principalmente, e de qualidade de vida também. Quer dizer, essas crianças deixam muitas vezes de serem crianças nas etapas diversas, de brincar, de correr, de jogar, porque é tudo parado. Quando não, que compromete o repouso da madrugada. Os maiores, os adolescentes, passam o dia sonolentos porque ficam madrugada adentro fazendo jogos de comunicação, utilizando excessivamente as telas. É um dos grandes problemas que nós temos hoje no consultório médico, principalmente na faixa do adolescente. Eu mandei um vídeo esse final de semana, tu viu? Sim. Das telas. Doutor Wilson, tem aqui uma moça perguntando em relação ao umbigo. Eu sei que sempre foi um grande problema também quando eu tive a Michele, a questão do umbigo, que a gente tinha medo, os antigos ainda enfaixavam, e ela está perguntando aqui qual a melhor forma de cuidar do umbigo quando a criança nasce. A melhor forma de cuidar do umbigo desde que nasce é não cuidar do umbigo. Bem, foi um exagero, mas cuidar o mínimo que seja razoável, né? Primeiro é o medo de infecção, é o medo de estar sangrando. O que se faz? Toda criança que sai do hospital sai com indicação de usar um pouquinho de álcool no umbigo. Isso se faz. E nem deve ser feito tantas vezes para não manter aquele umbigo suficientemente úmido. E se mantiver ele tão bem cuidado, ele vai demorar mais tempo para cair. Então, 2, 3 vezes ao dia que se use o álcool, e não mais do que isso, como primeiros cuidados, é o razoável. A pergunta da mãe talvez não fosse bem essa resposta que merecia, mas ela estaria perguntando talvez por aquele umbigo que está saltadinho, que está para fora, e que alguém mais esperto já viu, isso é uma hérnia, e vamos evitar isso colocando faixa, ou colocando uma moeda, ou esparadrapo. E nada disto absolutamente é necessário. Mais uma vez, é necessário aguardar que a natureza resolva. 99 ponto, não sei se só 5, ou 7 ou 8%, tudo vai se resolver com o passar dos dias, semanas ou meses. E aquele umbigo saltadinho que é uma hérnia, a musculatura de dentro do abdômen ela vai crescendo naturalmente e vai fechar aquele orifício sem que tenha necessidade de interferência nenhuma, de faixa, esparadrapo, moeda, seja o que for. Eu acredito que essa foi a pergunta da mãe. Pode ser que seja. Bom, tem muitos elogios aqui também para o doutor, aqui, pessoal, né, falando do trabalho, que presente assistir e ouvir a sabedoria e a experiência do Dr. Wilson Juchen, o querido Bibi, Ana Lúcia Weber, parabéns, Fabiano Trindade, boa noite, Lisete e convidados. E a equipe extraordinária que está aí, que Deus abençoe a sua noite e todos que estão aí. Paulo Gomes, doutor Bibi, grande pediatra e também grande meio-campo,
Campo nos gramados. Parabéns ao programa por levar essas valiosas informações para todos nós. Dulce Mesquita da Cruz, parabéns, tio Bibi, pediatra dos meus 2 filhos. Bastava olhar para ele e tudo ficava bem. Luísa, nossa guriazinha querida. E tem mais recados aqui, né? E a gente fica feliz, né, de ouvir, porque realmente, assim, ó, eu também, o que ela falou aqui, só de olhar para ele, eu também, quando eu chegava lá, eu ficava tranquila, porque ele, com essa tranquilidade dele, eu chegava lá já estressadinha, sabe? Que eu sou meio estressadinha. Eu já chegava estressadinha e sempre sozinha, porque meu ex-marido viajava, nunca estava comigo, e eu morava sozinha em Santa Maria. Então, eu pegava a Michele e me ia. Quando eu chegava lá, o doutor Wilson com essa calma, coloca ela aqui. Eu colocava ela na maca, ela ficava rindo, ficava Então, a gente só tem, nossa, muito bom. Ai, ai. Luísa, vamos... Daí, tu queria perguntar uma curiosidade. Sim. Bem no início, quando o pai veio a Santa Maria, chegou em Santa Maria, depois da especialização, foi em São Paulo, né? Em São Paulo. Isso foi em 1966 que eu voltei para cá. Uma técnica nova, né? No fim, a gente acabou. Eu achei curioso isso. A Lisete eu estava dizendo que eu tenho a foto. Ela lembrava de uma foto e eu complementei já, mas isso foi fora do programa. E agora tu está me provocando. Vamos falar agora para o pessoal que está em casa. Porque neste tempo em que eu fui fazer residência em São Paulo, foi num hospital muito grande, de 200 leitos, e tinha de tudo lá, de problemas de todos os tipos. E era um tempo em que se começou a fazer aplicação de medicações, principalmente hidratação em crianças desidratadas, pela veia. E muitas vezes não se encontrava veias nos bracinhos, nos pés, e lá eu aprendi que podia se pegar veias no couro cabeludo das crianças. E isso fui eu quem trouxe para cá. E depois começou a acontecer no consultório que vinha pessoas de fora, principalmente, e que não sabiam o meu nome, mas tinham ouvido falar que tinha um doutor que fazia injeção na cabeça. E eles procuravam consultar com o doutor que dava injeção na cabeça. Então, isso é uma piada que foi verdade, né? Era um jeito dessas pessoas se comunicarem. Mas depois disso, se dá injeção na cabeça até hoje. Mas eu vou trazer a foto para a Luísa e vou tirar a foto para te mandar, para mostrar para o doutor Wilson, porque o Matheus, quando nasceu, eu tenho a fotinho. Aquelas incubadora, né? Era tipo umas coisinhas assim, eu não sei como é que é hoje, mas aí estava lá dentro e aqui tirou uma coisinha de cabelo e estava a agulhinha aqui assim, foi o doutor Wilson. E hoje eu me lembrei disso, digo, tu vê, né? Como é que pode? Bom, outra coisa, eu tenho uma curiosidade, agora eu vou pedir a minha curiosidade. Da onde saiu esse apelido de Bibi, que todo mundo chama de Bibi, doutor Bibi? Isso vem de meu avô materno, que era italiano, e ele chamava Bebe, o E desapareceu e virou I e ficou Bibi. Né? Então, é um apelido que eu trago desde sempre. Desde o tempo daquele carrinho ali? Desde esse tempo. Não, e aqui o pior que tem aqui, ó, o número 42 do carro aqui ainda, viu? E que eu conservo com carinho até hoje. Quer dizer,
E eu tenho praticamente uma outra parte da minha vida que é ligada ao esporte, e certamente que nesta outra faixa tem muita gente que não sabe que o Bibi é Wilson. Né? E no consultório eu sou dois, né? Porque as pessoas chegam lá para consultar ou com o Dr. Wilson ou com o Dr. Bibi. E eu me dou muito bem. E eu sempre o Dr. Wilson, eu sempre dizia o Dr. Wilson, sempre, né? Aquela coisa assim, mas... E os meus filhos, o tio Wilson. Legal. Como é que estamos de tempo? Temos ainda uns 5 minutinhos, mais ou menos. Bom, a gente estava falando em injeção e eu participei, assim, bastante. A gente tem, na família, tem a clínica Multivacin, né? Desde 1995. Perfeito. Quando a mãe se aposentou da universidade, abriram juntos a clínica, né? E nesse meio tempo tem muita novidade de vacinas. O que hoje é algo imprescindível, assim... Os meus guris fazem todas as vacinas que tem, né? Mas o que tu traria, assim, de informação importante que chega como dúvida no consultório, ou que às vezes nem chega, porque as pessoas não sabem? A pergunta remete a uma primeira consideração. A medicina sofreu uma evolução espetacular, né? Em áreas bem objetivas, quer dizer, o que a cardiologia progrediu com procedimentos diagnósticos e terapêuticos, a neurologia, a cirurgia geral. Há poucos anos, a possibilidade de vida estava lá em 50, 60 anos, e hoje já está em perto de 80 anos, e nenhum outro procedimento, nem a descoberta de antibiótico, nem toda essa qualificação diagnóstica e terapêutica das diversas áreas teve maior repercussão na longevidade do ser humano do que a vacina. E nenhum desses procedimentos é de tão baixo custo quanto a vacina. E eu estou falando isso, estou aproveitando essa oportunidade para me colocar absolutamente contra o que está acontecendo no mundo inteiro nesse momento, que são as campanhas contra vacinas. Quer dizer, quando nós, técnicos que lidamos com isso, ouvimos, não conseguimos entender como essas coisas podem estar acontecendo, mas elas estão acontecendo. Eu que tenho este tempo de prática de medicina, eu convivi com paralisia infantil, eu convivi com uma série de meningites, crianças que morreram de meningite, crianças que morreram de sarampo, crianças que morreram de pneumonia. E convivo hoje ainda, felizmente, com o desaparecimento quase total dessas doenças gravíssimas com as quais eu convivi, e que hoje eu estou voltando a ver essas doenças que haviam praticamente desaparecido. Por que essas campanhas contra acabam funcionando? E essa pergunta sobre novidades, tem sempre novidades, felizmente tem novidades. Quer dizer, nós temos hoje vacinas contra câncer. Contra câncer, eu não sabia. Isso não fica bem colocado assim. Câncer é uma palavra geral, sim, mas ela não é geral. Tem um câncer de garganta, tem um câncer de fígado, tem um câncer de colo de útero. E agora tu perguntaste, tem uma vacina? Bem,
O câncer de colo de útero, que mata no Brasil 30 mil mulheres por ano, nenhuma provavelmente morreria se tivesse feito a vacina contra o HPV. Então, a vacina não é contra o câncer. O câncer é causado pelo HPV. A vacina é contra o HPV. Os cânceres de fígado, talvez a maior parte se deva a uma hepatite. A hepatite C não tem vacina. A hepatite B, que causa câncer de fígado, tem vacina. Então, há vacinas contra alguns tipos de câncer e que vocês estão me dando a oportunidade de comunicar isso. Compreende? Por isso eu disse, a possibilidade de comunicar é importantíssima na área de saúde. E a gente precisa simplificar isso. Eu pretendo que eu não esteja complicando. Não, eu espero que o senhor volte outras vezes. E eu vou lhe dizer que, como eu sou da geração também antiga lá, a minha irmã, ela teve paralisia, porque na época não tinha vacina naquela época, né? Pois é. Então, e várias, assim, tipo, cachumba, eu tive só de um lado, depois de adulta tive do outro. Catapora. Hoje existe vacina. Que a gente não tinha naquela época. A minha irmã, com 4 anos, teve paralisia infantil e parou de caminhar, porque não tinha. Agora, imagina hoje que tem a vacina e tu fazer um diagnóstico de paralisia infantil. E nós estamos sujeitos a que isso aconteça. E essa doença, ela foi considerada como eliminada do nosso país. Nosso país talvez seja no mundo inteiro o que tem a política dedicada à imunização, vacinação, mais completo do mundo inteiro. Quer dizer, sempre nós trazemos coisas erradas nossas. Mas nessa questão da imunização, tomara que eu esteja errado. Quer dizer, nós éramos e gostaria que nós estivéssemos sendo ou que reconquistemos esse espaço que foi nosso, de um país que realmente deu importância à imunização de suas crianças e hoje, mais do que crianças, nós sabemos que não é só criança que tem que ser vacinado. Quer dizer, tem o adolescente que vai poder se contaminar por este vírus do HPV, que vai poder determinar um câncer ou outros tipos de doenças e que se previne com vacinas, né? Tem adultos que vão contrair doenças gravíssimas como o herpes zoster, que tem vacinas. São coisas que chegaram com o tempo e que devem estar sendo comunicadas que existem. E nada é mais importante na área de saúde do que prevenir. Quer dizer, é com a prevenção que nós vamos obter os melhores resultados, o prolongamento da vida útil e com qualidade que se tem essa vida, e não com consequências de doenças graves. O herpes zoster, eu não sabia que tinha vacina. Pois é. É nova, né? Relativamente nova. Porque olha o que tem de gente que tem herpes, né? O herpes zoster é uma doença muito importante, de alta agressividade e que acomete principalmente as pessoas de mais idade, tanto é que ela é uma vacina recomendada para pessoas que tenham mais do que 50 anos. Quer dizer, vacina sempre foi criança que tem que fazer. Esta, particularmente, é uma vacina recomendada para a partir dos 50 anos de idade. Herpes zoster só tem quem teve catapora ou não? Herpes zoster só tem quem teve catapora, sim. E existe vacina para não ter catapora também? Existe também.
E a catapora no adulto ela é bem mais perigosa do que na infância, na criança. Certo? Tá. Eu acho que isso são informações bem importantes. É importante também, né, dizer que eu quero deixar bem claro para quem está nos acompanhando, não estou fazendo propaganda, mas eu acho que quando se fala em vacina, e se fala em medicina, e se fala, eu sempre digo que a gente tem que procurar locais, clínicas que trabalham com seriedade, que tem um nome, que tem credibilidade na cidade. Então, você que não se vacinou, tem a Multivacin, você pode procurar lá, vai lá, negocia, se você não tem como pagar, parcela no cartão, enfim, vê como fazer, mas procure uma clínica séria, porque muitas vezes também tem que ter esse cuidado, se a vacina é vencida, não é vencida, porque tem lugares que eu já vi, alguns locais que tem que ter esse certo cuidado. Então, fica a dica aqui, Multivacin, você vai lá, você faz a vacina, fica tranquilo. Eu vou dizer uma coisa, eu não fico sem vacina, e a única vez que eu fiquei sem vacina, eu tive influenza, quando teve aquela primeira leva do influenza, e até hoje eu não sinto cheiro de nada. Fiz todos os exames possíveis com a doutora Jane, com todos os médicos, com otorrino, com tudo, e o vírus comeu essa ligaçãozinha que tem aqui. Teria que fazer uma cirurgia que seria muito agressiva para poder voltar a sentir o cheiro. Fiz tratamento com óleos essenciais, fui em vários médicos e não tem como recuperar. Então, fica a dica aí, né? Que o pessoal pensa, não precisa fazer. Precisa fazer sim. Então, é bem importante. E assim, o trabalho da Multivacin é um trabalho muito sério, né? Então, existem várias vacinas que existem na rede pública, né? E que o pessoal da Multivacin vai ter todo o prazer, paciência e tempo para explicar sobre essas vacinas. E claro que tem vacinas que são exclusivas da rede privada. E esse cuidado com cadeia de frio, né? É um cuidado assim que a gente não imagina que exista. Mas só para dar um exemplo, se chega a faltar luz na Multivacin, é acionado, tem um chip que aciona o telefone, né, de pessoas, né, responsáveis por isso, para que não ultrapasse o tempo de frio que essa vacina precisa. Então, é um cuidado que desde quando sai de São Paulo essa vacina, né, tem que chegar aqui, tem um termômetro, esse termômetro tem que estar marcando temperatura ideal, porque senão essas vacinas precisam voltar, não podem ser comercializadas. E em qualquer lugar que for se fazer vacina, tem que olhar a validade. Tem que olhar a marca da vacina, a validade, lote. Isso é um direito do cliente. Então, esses cuidados a gente precisa ter, sim. Sim, perfeito, exatamente. Mas eu quero aproveitar a oportunidade para reforçar o que é o nosso sistema de saúde em relação a vacinas. É excelente. O que nós temos na clínica privada são vacinas que ainda não chegaram. Nós temos as do sistema de saúde, mas principalmente nós estamos com um passo à frente, porque podemos fornecer vacinas que ainda não entraram no Plano Nacional de Saúde, de imunizações, o PNI. Então, mas as vacinas que são oferecidas pelo sistema público são vacinas de qualidade e que chegam aos resultados que se espera que cheguem. Sim. Perfeito. 20h11, doutor Wilson, quero lhe agradecer muito, muito. E já fica o convite para nós fazer uma segunda bateria, porque eu tenho certeza que nós podemos colocar, eu e a Luísa, lá no nosso Insta, no Face, perguntas, né, que o pessoal quer que a gente pergunte para o doutor Wilson, né, responder, que é uma ótima ideia, né? Então, a Andréia já tem uma pergunta aqui. Então nós queremos agradecer, porque já são 20h12, e já fica o convite para voltar aqui de novo, doutor. Eu quero dizer a vocês que, além de estar satisfeito, eu é que quero agradecer pela oportunidade de um dos papéis que eu tenho, o compromisso com a sociedade, é de informar
Eu não estou recomendando receita de nenhuma medicação, mas é certo que eu devo ter passado alguma coisa de importância em termos de comunicação das coisas de saúde. Agradeço muito àqueles que estiveram conosco e particularmente a vocês que me fizeram esse convite e me coloco à disposição aí sempre que seja interessante. Muito obrigada. Muito obrigado. Luísa, obrigada. Eu vou deixar tu fazer o agradecimento especial, né? Porque não tem explicação. Eu quero agradecer muito ao Dr. Wilson, agradecer a ti que nos proporcionou essa oportunidade, que é uma oportunidade ímpar. Coisa boa. Eu fico feliz também de dividir um pouco desse pai pediatra que eu tenho, com todo esse conhecimento, e a tranquilidade de ser mãe, tendo todo esse respaldo por perto. Então, não deixem de nos perguntar. Eu sei que é um dos grandes prazeres do pai compartilhar o que ele sabe. E a gente também, né, Lisete? Exatamente. De poder fazer essas conexões e pensando sempre lá na frente, pensando na qualidade de vida da criança, das famílias, sabendo que isso vai repercutir numa sociedade mais saudável também lá na frente. Então, muito obrigada, pai. Muito obrigada, pediatra dos meus filhos. Obrigada, Lisete. E a todos que estão conosco. Uma boa noite. Olha, eu saio daqui hoje leve e feliz, né? Porque essa aula foi maravilhosa, né? Quero agradecer, então, ao Dr. Wilson, a Luísa, aos guris aí que nos auxiliaram aí na técnica e do nosso colega novo aí que também está estagiando conosco, né? E vocês que estão em casa. E eu quero pedir que agora eu vou desligar essa live, que vocês continuem compartilhando para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. E a gente vai ao intervalo e depois do intervalo nós temos a cobertura da Expo Beleza que eu fiz lá no Monet Plaza Shopping. A Imembuí tem o humano da criatividade e o carisma que a audiência responde, enquanto até